Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do meu amigo S7 que voltou para o uso, né? Com o Moto Z caminhando ali para o uso da esposa que estava de olho no aparelho já há algum tempo, eu acabei voltando para o S7. Mas para poder voltar para o S7 e usar de uma maneira minimamente feliz, eu precisei fazer alguns ajustes no meu uso e hoje eu gostaria de comentar, de mostrar um pouquinho do que eu fiz aí para poder usar o aparelho um pouquinho mais feliz, já que eu saí de 64 GB de espaço de armazenamento para 32, que é uma tristeza, vamos combinar que é difícil. E ao mesmo tempo, né, vender esse aparelho hoje, você perde muito dinheiro, que eu até pensei, pô, vou vender ele para poder comprar o S7 Edge de 128, só que eu ia perder muito dinheiro. Então eu acabei desistindo, vou tentar me adaptar a esse espaço aí pequenininho até a chegada do S8. Então vamos dar uma olhada? Vamos lá. O que eu fiz, gente, para poder ter um pouquinho mais de espaço aqui disponível? Acho que vocês lembram que eu tinha um espaço bem... Opa, peraí. Eu tinha um espaço bem restrito nesse aparelho. Então vamos dar uma olhada aqui o que foi feito para poder salvar um pouquinho mais de espaço. Fazer com a esquerda é um pouco complicado, né? Eu estou tentando gravar aqui com uma luz natural para ajudar, mas enfim, vamos lá. Então aqui, vamos dar uma olhada em armazenamento. Veja que maravilha, eu tenho aqui 23 GB utilizado de 32. Então qual foi a estratégia para poder chegar num espaço desse tamanho? Basicamente, o grande vilão deste meu aparelho era o Gear VR. O que eu tive que fazer? Obrigatoriamente, não adiantava deixar, por exemplo, eu tinha aquele, posso chamar de aplicativo, né, que era meio de terror, que chamava Sisters, no VR. Bem legal, eu já tinha assistido umas 2, 3 vezes, a família também, mas eu deixava instalado para, sei lá, uma eventualidade, se alguém tivesse ali em casa, quisesse ter uma experiência aí com VR, eu mostrava esse vídeo que eu achava bem legal, só que ocupava um espaço considerável na memória. E aí, o que eu fiz? Eu fui deletando tudo que eu não usava mais do VR e tudo que eu já tinha utilizado e não fazia sentido manter. Então tinha um vídeo muito legal, né, do Avengers, por exemplo. Eu tive que excluir, era grande. Os Sisters eu excluí e assim por diante. Eu fui excluindo muita coisa até que chegou neste resultado aqui de 23 GB utilizado. Então eu estou com quase 10 livre. Com quase 10 livre, o que acontece, gente? O aparelho, ele voltou a ter um desempenho bem melhor. Obviamente que eu tinha ali 2 GB livre, mais ou menos, e aí você cai para 10, você sobe para 10, o aparelho ficou outro. Tá? Ainda não comecei a instalar as coisas nele, a voltar aí a colocar, por exemplo, jogos, né? Se eu mostrar aqui para vocês, ó, eu não tenho um jogo instalado aqui ainda, ó. Vamos passar por todos os aplicativos. Quem acompanha o canal sabe que isso aqui é uma miséria de quantidade de aplicativos perto do que eu tinha antes, tá? E jogo ainda não voltou nenhum, tá? Outros 2 pontos que eu consegui acertar a memória e melhorar bem as coisas. Primeiro, esse aplicativo aqui, o Here, que é o aplicativo de mapas, que era da antiga Nokia e tal. Esse aplicativo, por algum motivo, ele tinha instalado o mapa, mesmo estando apontado para o cartão, ele tinha instalado uma versão aí anterior, o mapa na memória principal. O que eu fiz? Deletei o aplicativo e comecei tudo de novo e apontei tudo para o cartão. Liberei mais ou menos quase 2 GB de memória. Então isso me aliviou bastante. Outro aplicativo que era um vilão e que eu não sabia, o Spotify. O Spotify eu tinha instalado, e aí eu acho que eu cheguei a baixar as músicas, depois eu percebi que tinha baixado para a memória principal, aí eu falei, pô, vou mandar para o cartão.
Aí peguei dentro do aplicativo, arrastei para o cartão ali. Tem uma opção de você escolher a memória como a do cartão. Só que ele manteve as músicas na memória principal, ele não fez a transferência. E aí eu fui perceber que ali já tinha mais 1,5 GB mais ou menos utilizado. Então nessa brincadeira foram mais 3 GB para 4 GB. Então assim, são pequenos ajustes que eu fui fazendo que o aparelho começou a ficar com uma performance melhor e hoje está sobrando bem mais espaço do que deveria, do que eu esperava, do que eu tinha, né? Não do que deveria. Agora eu vou continuar fazendo uma avaliação de todos os aplicativos para levantar o que eu não uso mais, vou deletar, vou deixar só o que eu uso de verdade e aí o passo final, né? Começar a voltar a instalar jogos nele e arrastar os jogos para o cartão e ver o quanto que eu consigo utilizar sem comprometer muito a memória. Mas é isso, assim, dica simples, faça uma verificação dos aplicativos para você saber quem é o vilão, quem está roubando o teu espaço. Só para lembrar, ó, aqui eu vou mostrar qual é o caminho, com a esquerda é dureza, ó, vou mostrar qual é o caminho para você fazer isso. É simples, gente, muitos de vocês já devem saber, mas não custa lembrar. Então você entra aqui, ó, em aplicativos, fala aqui em gerenciador de aplicações, e aí o Android vai construir a lista dos aplicativos que você tem instalado no seu aparelho, tá? Com o tamanho de cada um. Aqui, primeiro ele constrói a lista, daqui a pouco ele vai começar a mostrar o espaço que cada um ocupa na memória. E aí é onde você consegue enxergar, tá vendo? Aí está começando a construir, ó. E aqui é onde você consegue enxergar, bom, esse aqui é o OnePassword, eu uso, puxa, eu uso, então vou manter mesmo com 30 megabytes aqui. 99, eu uso, e aí assim por diante, ó. Afterlight, agenda, tem coisa, obviamente, que não dá para você excluir. Tem coisa que dá. Airbnb, tem alguma viagem, eu vou querer usar isso em breve? Putz, eu acho que não. Eu tenho uma viagem aí por meio do ano, vou ficar provavelmente em hotel, então não vou usar o Airbnb. Então eu preciso manter ele instalado usando 159 MB? Talvez não. Então assim que eu vou fazer mais uma revisão e vou levantar tudo que tem aqui e que eu não uso com frequência e que eu posso deletar. E assim eu vou ganhar mais espaço e vou deixando as coisas mais confortáveis para o uso. Então é isso, pessoal. Então esse é um caminho simples, muitos devem saber, mas para mostrar para vocês como que eu resolvi essa questão de espaço e como eu estou me virando com essa memória pequenininha de 32 GB. Agora, claro, né, o meu próximo aparelho, eu sonho com um S7 de 128 GB ou um S8 com esse mesmo espaço. Mas enquanto ele não vem, vamos fazer esse brinquedinho aqui render, porque é ele que está em casa, aqui, ele que está no uso. Falou, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Não esqueçam de deixar o like e fazer a inscrição no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Falou? Então, até mais. Tchau, tchau, pessoal.